Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos? Tudo bem. Ricardo, estamos chegando ao fim da era Arthur Lira. Nossa, É, pensei que eu não ia acabar nunca. parece que são 50 anos esse mandato do Arthur Lira, porque ele foi onipresente na política nacional, né? É. Ele, enfim, ele pegou um pedaço da gestão do Bolsonaro, um pedaço da gestão do Lula, foi um cara muito poderoso, fez o que quis, o que não quis, emenda Pix, colocou um bocado de gente em um bocado de cargo, Uhum. mas agora parece que ele está começando a perder um pouco o poder. Da majestade, né? Ele não conseguiu fazer o sucessor é um acordo entre vários nomes, né? E não é precisamente o que ele queria. Me fale mais sobre esse final da era Arthur Lira, e Uhum. se é um final mesmo, assim. Pois é, se vai ser um final definitivo, eu não sei, né? Porque esses personagens às vezes têm a capacidade de se reinventar. Há quem diga, eu sei que a sua ideia é essa, né? De que muitos deles se assemelham a vampiros, só uma estaca, né? No peito que consegue levar à morte política, tá certo? Uma Definitiva. cadeira, né? É. Uma cadeira. Oh, essa história de cadeira. Eu confesso a você, eu disse a você, eu não consigo achar um pingo de graça nessa história da Também não. cadeira, É porque verdade. eu acho que ela virou um símbolo da decadência neste momento da atividade política. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. Só lembrando que o Arthur Lira, ele começa a ficar grandão, né? A ganhar esse tamanho, essa dimensão, ainda no governo Temer. Sim. Ele não foi ministro do Temer porque não quis. Se ele quisesse, tinha sido. Aliás, se você lembrar, o PP colocou aquele Ricardo Barros do Paraná, que é um personagem. Nossa Meu Senhora, Deus. se tem um personagem pequeno, né? É. Eu não gosto muito de falar dessa história do ponto de vista moral, não, porque moral em política são palavras que muitas vezes não cabem na mesma frase, né? E especificamente ele, Ricardo Barros, é um personagem absolutamente, na minha opinião, do ponto de vista político, desprezível. Mas ele então, se quisesse, ele tinha sido ministro. Depois veio o governo Bolsonaro. E ele já era, Arthur, esse sujeito enorme, né? Esse personagem grande da atividade política, chegou à presidência da Câmara depois de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é muito poder, né? O cara decide o que é que vai e o que não vai ali para... Só isso. E é engraçado, né? Aí você vê assim, que é constitucional. Se você tem dificuldade entre aqueles que são os especialistas em direito constitucional decidir o que é constitucional, você imagine o parlamentar que, independentemente de ser advogado ou não, enfim, que não se dedica a esse estudo profundo. Mas vamos lá, deixemos isso de lado porque o tema é político e de política estamos falando. Aí ele chega à presidência da Câmara, se elege ali contra a vontade do Rodrigo Maia, né? Isso. Que tinha sido presidente, aliás, um bom presidente da Câmara, na época da pandemia, foi um personagem fundamental, inclusive para que os estados não quebrassem definitivamente e para que tivéssemos vacina também. Temos de render essa homenagem ao deputado Rodrigo Maia. Ele se elege e na reeleição foi um passeio, né? Ele se reelegeu com folga. Eu costumo brincar quando eu digo isso, o pessoal acha que eu estou debochando e não é. Ele fala a língua dos homens. E a língua dos homens não é a língua dos anjos. Não adianta. Então ele fala a língua dos seus pares, é muito bem entendido por eles e consegue absorver as reivindicações, dos seus colegas. Lógico. Não é à toa que ele é chamado de presidente do Sindicato dos Deputados, né? Porque ele assume essa postura de sindicalista, né? Sindicalista dos deputados, e sempre fala em nome deles. O Arthur Lira, eu brinco, eu digo, olha, o Arthur Lira, a gente xinga, né? As pessoas xingam de forma geral por conta das reações dele. É preciso entender que o Arthur Lira é muito mais do que o Arthur Lira, pessoa física, ele é pessoa jurídica, o presidente da Câmara. Assim, eu lembro sempre, né, o senador Renan Calheiros era muito representativo do Senado, né, porque ele falava em nome dos seus pares, às vezes era uma postura valente, né, eu me lembro que ele xingando o Alexandre de Moraes, quando o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça, mas ali era o cara falando em nome dos seus pares. Aí o cara fica grandão, né? Aí o sujeito fica enorme, fica robusto. É uma musculatura política
repito, não vou usar a expressão moral não, porque não é o caso, né? Não é o caso. Não combinam essas duas histórias. Mas o fato é que o Arthur começa a perder este ano poder, é o último ano, né, dele na presidência da Câmara. Tentou emplacar o Elmar Nascimento, Isso. que era amigo de infância dele, já não é mais, né? Os dois já estão ali no embate, porque Hugo Mota foi construída pelo Marco Pereira, né, muito inteligentemente, né, que era candidato, retirou a candidatura, levou Hugo Mota para o presidente Lula, e o cara conseguiu escrever um consenso ali entre os pares dele, e o Arthur Lira, evidentemente, disse, olha, não vou bater de frente com o que está se imaginando ou se projetando como maioria, aderiu também ao Hugo Mota. Só lembrando, Hugo Mota é assim com o Renan Filho. Os dois foram deputados federais juntos, né? E eles são muito ligados. Eu não sei, mas dizem que o Hugo Mota vai sempre aqui e tal. Eu não sei se faz parte da turma da van, não. Se é turma da van, é coisa do Carlinhos. Um dia ele vai falar o que é essa história da turma da van. Mas o iminente, né, presidente da Câmara Federal, e ele, Arthur Lira, já aderiu a essa candidatura. Porque esses caras não se suicidam. Não. Eu brinco, né? Eu uso essa expressão brincalhona, é um xiste, tá, gente? Que nessa atividade você terceiriza o suicídio. E o Arthur Lira terceirizou o suicídio. Do Elmar. Foi pro Elmar, né? Elmar, suicídio. Vá aqui, faça isso em nosso nome. Pois bem. Então, ele perde e muito da força que tem. Nada será como antes. Agora, vamos lá. A gente conversava informalmente aqui um dia desses, falando sobre isso. O que é que esses caras fazem? Eles deixam alguns dos seus em postos chaves. Sim. Inclusive no judiciário, nos tribunais superiores, no TRF da 5ª Região. Assim como o senador Renan Calheiros, eu digo porque eles são muito semelhantes. Acho que talvez por isso eles tenham um embate tão intenso, o que não significa que será sempre assim, vou repetir sempre. A eleição de Bilde Lira e Renan Calheiros ao Senado Federal, os dois se uniram, que pareciam dois amigos de infância, tinham jogado chimbra juntos, eu chamo chimbra ainda, bola de gude, porque eles precisavam eliminar uma adversária que era a única diferente, que era Luiz Helena, e conseguiram. Agora eles podem se unir, se for necessário vão fazer isso. Não tem impeditivo nenhum. Essa história de não gosto deles, não tem. Gostar ou não gostar é para as pessoas que vivem o dia a dia da atividade comum. A política não é uma atividade comum. Precisa ter um talento específico, qualidades específicas que nem todo mundo tem. A gente já brincou sobre isso, eu nunca tive. Não é que seja melhor ou pior do que eles, não. É diferente. Não me interessa. Mas eu entendo que ali precisa ter algumas características de personalidade que eu não tenho. Sai o Arthur Lira do centro do poder, sai da mídia, ele vai sair da mídia, repito, assim como o senador Renan Calheiros, mas não significa que ele não possa lá na frente voltar. Porque ele se deu tão bem naquele posto, e os colegas dele, né? O Renan foi 4 vezes presidente do Senado. O Renan saiu, só para lembrar, enxotado, né, naquele episódio lá com a Mendes Júnior, e voltou, né? Grande, e voltou, né? Por cima, grande e enorme. Eles conseguem se refazer no poder, e eu não duvido que o Arthur Lira também o consiga mais na frente. Quem sabe até, se for o caso, se o Arthur for eleito, né, para o Senado Federal, ser mais na frente presidente do Senado. Por que não? Eu aqui não vou ser. Pode ser o Carlinhos, se eleger. Se você se candidatar, eu voto em você. No meu prédio eu não ganho para síndico. Agora me diga uma coisa, Ricardo. Agora, nesse momento, o Arthur Lira sai de mão abanando, sai? Ninguém sai dali, Moma. Essa altura do campeonato, vamos lá. Nesse período, quantas emendas ele conseguiu distribuir? Quantas pessoas ele conseguiu colocar em cargos-chave do governo, do judiciário, do Tribunal de Contas da União, que você adora tanto, você gosta tanto do Tribunal de Contas da União? Consegue, o cara coloca o sujeito ali, o cara é devedor da vida toda. E fica aquela história, conte comigo, em qualquer momento da sua vida, não da morte, né? Da morte, em qualquer momento da sua vida. E assim, eles não saem de mão abanando. E eu não tenho dúvida nenhuma que o bem que eles fizeram, entre aspas, né, vai ser retribuído, não na medida que eles esperavam, né?
Eu me lembro que uma vez, rapidamente, conversando sobre essa história, né? O senador, hoje senador Renan Filho, né, diz assim, o mal do meu pai, palavra do filho, tá? Eu também não vou discordar dele, não. Foi sempre fazer o bem. A quem? Eita, Ricardo, com essa eu acho que a gente encerra. Você quer Eu acho muito difícil a gente seguir depois dessa. Pois é, acontece. Acontece, cara. Um grande abraço. Um abraço, Carlinhos. Até a próxima Até semana. mais.